Olá, meus amigos do canal! Olha, eu aqui novamente para mais uma investigação sobrenatural. Tá eu e meu câmera Theo. Opa, beleza, meus amigos? Primeiramente, vamos agradecer a Deus, né, pela oportunidade de estar aqui agora fazendo nosso trabalho. Agradecer ao nosso anjo que nos auxilia e agradecer a nossa mentora Maria e agradecer a vocês que são a nossa força e a nossa fortaleza aqui no canal. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês em nome de Jesus. Meus amigos, hoje nós estamos aqui a pedido de um pai. Hoje é um pai desesperado, né? Como eu sempre falo, o desespero pelo um ente querido, né? Que a gente ama tanto. Ele tinha uma filha, ele perdeu a esposa quando a filha dele tinha 12 anos de idade. Ele perdeu a esposa, ela ficou muito doente, mas ele veio ficar viúvo e ele ficou cuidando da filha dele. Com 14 anos, ela começou a trabalhar junto com ele. Ele tinha um carrinho de cachorro-quente, né? Que ele vendia cachorro-quente, e ela começou a trabalhar com ele, né? Ele precisava de ajuda. Quem ajudava ele antes era a esposa. Aí ele ficou ali, depois que aconteceu tudo, ele passou um tempo sem poder trabalhar, ficou muito mal. E quando ele voltou a trabalhar, ele precisava de alguém para ajudar. E ela, com 14 anos, ela queria ajudar. Ah, então vou levar você comigo. E ele colocou ela para ajudar ele, né? E ela ajudava ele. Ele teve a oportunidade de casar novamente, só que ele não quis. Ele falou assim que não queria colocar uma mulher dentro de casa que não se desse bem com a filha dele. Porque o maior tesouro que ele tinha era a filha dele. Então ele disse assim, se um dia eu quiser me casar novamente, eu prefiro depois que a minha filha casar, né? E aí sim eu coloco a mulher dentro de casa. Se não, e ela concordou, porque ela também não queria, então ele não queria ir contra ela. Ela estudava, ela ajudava ele no cachorro-quente, ele dava dinheiro para ela também, para ela poder comprar as coisinhas dela, e ela era muito feliz assim. E nesse trabalho, ajudando o pai dela, ela conheceu um rapaz que ia lá comer cachorro-quente, né? Então ele começou a conversar com ela, ia sempre lá comer cachorro-quente, um homem muito educado, né? Conversar com ela, bem mais velho que ela, mas que era muito bonito, né? E ela começou a se encantar. Todo mundo se encantava com ela porque ela era muito bonita, ela era morena, né? E tinha os olhos verdes, então destacava por ela ser morena e ter os olhos verdes, então destacava muito, o pai dela falou. Ele falava assim que os olhos dela pareciam uma pérola, um anel de, de muito valor, porque ele falou assim, ele chama atenção, né? Então a pérola verde, ele falou assim, é muito bonito mesmo. Então ele mesmo que era pai admirava os olhos dela. Ele falou assim que a avó dela tinha os olhos verdes, né? Então, como ele moreno, então a mãe dela era branca, mas ela ficou morena por causa do pai, mas puxou os olhos da avó. Aí então ele falou assim, então ele chamava muita atenção e esse homem começou a conversar com ela muito educado, né? E ela começou a se encantar com ele. Isso ela já estava com 17 anos. Ela começou a se encantar com ele. Aí o pai dela falou assim, eu senti ciúmes assim, porque eu não queria assim que ela namorasse tão cedo, né? E ela com 17 anos começou a namorar esse rapaz. E ele ia sempre lá no cachorro quente. Mas aí ele começou a sair com ela e começou a namorar mesmo, né? Ir lá em casa. E isso começou a ficar mais sério. E aí já tinha 4 anos que ela estava namorando esse rapaz. Aí ela se apaixonou mesmo por ele. Se apaixonou por ele. E um dia ela chegou pro pai dela e disse assim, pai, eu descobri que... Eu não vou falar o nome dele, né? Melhor não, né, amor? Que o namorado dela é casado. Ela falou assim, estou muito decepcionada, eu passei muito mal. Ele falou assim, eu comecei a ver que ela estava muito triste. Até que eu perguntei para ela e ela disse isso para mim. E eu também fiquei também triste, porque eu falei, não acredito que ele fez isso. Mas ele falou, pai, que ele não vive bem com a esposa dele. Então ele vai se separar dela para ficar comigo. Aí ele falou, e você acha certo, minha filha, isso? Ele se separar da esposa dele, ele tem filhos? Tem. Então, separar da esposa, dos filhos, para ficar com você, isso não está certo. Está errado isso aí. Separa desse homem enquanto é tempo. Aí ela pegou e falou para ele que queria se separar, porque era errado, o pai dela falou que era errado, é pecado fazer isso.
separar uma família. Ela antes não sabia, mas agora ela sabe, então é pecado, ela não quer isso. E ele não gostou de maneira nenhuma que ela se separasse dele. E ele falou, não, você não vai se separar de mim, eu vou me separar da minha esposa e vou ficar com você. E aí, como ela amava ele muito, ela foi ficando iludida e ele falou que ia separar, passaram mais um ano, nada dele separar, e ele falando que ia separar, o pai dela também começou a ficar nervoso com isso, não queria que ela sofresse, porque cada vez que ela separava, ela sofria, né? Ele ficava muito comovido, e até que ela falou que não queria ele mais. Ela começou a ver que estava errado e ela não queria mais. O pai dela descobriu que, além de casado, né, ele tinha uma empresa, ele era bem de vida, tá? Mas ele não ia lá como se fosse, né, ele tinha o carro dele e tudo, mas ele não ia lá e falava que tinha empresa, que ele era bem de vida de maneira nenhuma. Ele ia simples, então ele descobriu depois e falou assim, olha, ele é um homem que tem um certo poder, né? Ele é o homem do dinheiro, né? Então muita coisa ele pode fazer. Então melhor você separar dele, porque ele está se aproveitando de você, minha filha. Ele não vai separar da esposa dele. E daí ela teve uma conversa com ele e falou para ele, ó, é a última chance, você fala com a sua esposa, termina, já que você não ama ela, você vai separar dela mesmo, então termina e é a última chance. E ele começou a enrolar e falou para ela assim, é que eu sou bem de vida, né? Ela falou que já sabia, né? Como você sabia? Eu sei porque eu descobri que você é bem de vida, você tem uma empresa, eu descobri tudo. Então, você pode ficar, pode viver sua vida, eu não quero nada com você, mais nada. E ele falou assim que não, que ela tinha que esperar porque ele não podia dividir os bens dele com a esposa. Então, tinha que esperar mais um pouco, né? E ela ficou naquela, né? Porque ela já estava já com 18 anos, né? Estava com 17, já estava com 18 e nada desse homem separar da esposa, né? E passou mais, foram 4 anos namorando, né? E ele falou assim pra mim que ela já estava com mais de 20 anos e nada. E foi passando, entendeu? E ela foi ficando mais velha e nada desse homem separar. Já estava com 5 anos e nada dele separar. Até que um dia ela tomou a decisão que ia separar sim. E ela começou a ver que tudo, ela começou a enxergar, porque ela estava mais velha, né, de 17 anos. Ela já estava com 22. Ele falou, foi 22 que ele falou, amor? 21, quando ela faleceu? 21. Que eu tinha... ela ia fazer 22, ele falou, né? É. Ela ia fazer 22 e nada dele separar. Ela pegou e separou dele. E resolveu acabar com isso tudo. E aí, o que ele fez? Ele não aceitou de maneira nenhuma. Ele pedia para ela voltar e ela não voltou mais com ele. Aí um dia ela saiu com a amiga dela para fazer umas compras, né? E quando ela retornou, ela estava retornando para casa, parou um amigo que ele conhecia, que era amigo dele, parou e falou para ela se ela não queria ir com ele, né, para resolver umas coisas junto com ele, que eles eram amigos e tal, e que ele queria falar com ela a última vez, e pronto, ele não ia mais procurar ela, era a última vez. Ele chamou ela no carro e falou só para ela, não falou para amiga. E ela foi lá e falou para amiga, ó, eu vou ali com meu amigo, já volto. E a amiga dela achou estranho, né? Daí voltou, falou para ela e veio. O rapaz falou isso para ela, colocou ela dentro do carro e passou em outro lugar, pegou outro amigo dele, colocou dentro do carro, e na hora que esse outro amigo entrou, ele falou assim, ué, mas cadê o namorado dela, né? Que falou o nome dele, que eu não vou falar aqui. Ele falou assim, tá esperando a gente lá, eu vou só dar uma carona também para esse daqui, que falou o nome do rapaz, né? E que eu não quero falar os nomes aqui, gente, para não ter problema. E eu vou dar carona para ele, vou levar ele lá e nós já vamos lá. Então, parece que ela não percebeu. Pelo menos é o que falaram para nós. Parece que ela não percebeu que ela estava indo para o lugar errado. Esse outro que entrou dentro do carro, entrou. Quando ela viu que ia sair da cidade, ela falou assim, não estou entendendo, onde vocês vão? Aí ele já segurou ela, já amordaçou, e segurou ela e trouxe ela até nesse local aqui, tá?
E esse que mandou fazer isso, que era o ex-namorado dela, que é casado, pediu que eles primeiro, como que eu vou falar aqui a palavra, né, mojude, é isso, tá, gente, para não falar aqui a palavra inteira. Dela primeiro e depois que ela merecia sofrer primeiro para depois falecer. Então eles pegaram ela, fizeram o que quis dela, os dois, e depois ceifaram aí, né? Provocaram o desencarne dela para ficar melhor aqui. E deixaram o corpo dela aqui. E seguiram o caminho, foram atrás do empresário para receber. Só que quando chegaram lá, ele deu o dinheiro que ele tinha prometido, só que eles falaram assim, para ficar calado, nós queremos mais. E aí ele começou a se ver apertado, porque ele tinha família, né? Mas ele queria mais. Os dois que tinha feito, que fez com a menina, queria mais. Senão a gente vai contar. E aí ele começou a ficar perturbado com isso. Logo o corpo da menina foi encontrado, porque assim, como chegou até quem fez isso? Primeiro que a menina, quando ela saiu com o carro, a outra amiga dela pegou a placa do carro, achou estranho ela sair assim, uma pessoa que... Ela pegou a placa do carro. E por causa disso, conseguiram descobrir de quem era o carro, que era desse rapaz que pegou ela e levou ela para fazer isso. Aí o rapaz confessou que foi quem mandou e o amigo dele, que também era amigo desse empresário. O empresário se viu no aperto, entendeu? E tentou fugir. E aí ficou pior, porque eles pegou ele fugindo. Então já viu que era ele que tinha feito isso. E rapidão, gente, foi assim, dentro de 10 dias já estava tudo preso lá, porque já tinha descoberto. Porque assim, como se diz, foi feito assim, mal feito, né? Porque primeiro porque o cara passou lá e pegou a menina e achou que a outra não ia nem reparar. A outra pegou a placa do carro amiga. Só que daí a amiga teve que falar, e como o pai dela falou, e eles não contaram. Ela falou que contava, fazia tudo isso, mas porque ela tinha desaparecido, ela já desconfiou logo, né? Mas que não falasse que fosse ela, que ela estava com medo já também. E aí o pai dela pediu para mim que, como ela namorava um homem casado, e mesmo sabendo que ia separar da família, ele também estava errado, porque ele poderia antes ter tirado ela dessa quando ele descobriu tudo. E assim, gente, é complicado, né? O pai fica ali não querendo que a filha sofre. Ele falou assim, ela sabia que ele era casado, sabia que estava separando uma família. A minha filha deve estar sofrendo. E do modo que fizeram com ela, minha menininha. Aí ele começou a chorar. E eu também. Porque ele ficou em planto, assim, chorando, desesperado por causa da filha. Falando da menininha dele, e eu fiquei mal. E ele disse assim, vai lá ajudar minha filha, por favor. É a única coisa que eu te peço. Ajuda um pai que está sofrendo muito. E hoje nós estamos aqui. Primeiro, ele falou assim que as pessoas falam que ela aparece aqui de branco, né? Uma menina de branco aparece aqui. Que ela é menina, né, gente? Mas como eu sempre falo, né? Novinha. 22 anos, 21 anos, ia fazer 22 anos, nova. Diz que essa menina aparece aqui, essa moça aparece aqui de branco, andando aqui na estrada, andando aqui o lugar onde ela foi encontrada. E ele falou assim, dói meu coração quando as pessoas falam isso, porque eu não sei se as pessoas estão inventando ou se é verdade. Vai lá ajudar minha filha. E hoje nós estamos aqui. Nós estamos aqui, nós vamos passar o K2 dando presença, vamos fazer um Spirit Box aqui. Se você é novo no canal, ainda não é inscrito, quiser fazer parte da nossa família e se inscrever, se inscreva, ative o sininho para novas notificações. Me segue no Instagram, vou deixar o link na descrição. E vou deixar o link do Marcelo Sobrenatural também na descrição. É meu canal secundário junto com meu filho. E a gente agradece todo o coração. E agradece vocês também que nos ajudam aqui no canal imensamente. Que Deus os abençoe, que Deus dê vida, saúde, paz, prosperidade, união, felicidade para todos vocês. Que Deus transforme tudo em bênção na vida de vocês. Vocês são anjos na nossa vida. Vamos ligar o K2. Gelou mesmo.
Eu não sei, senti assim, sabe quando esfria, de uma vez, só de um lado. Vem aqui, ó. Se tiver presença de espírito, toque no K2. Nós estamos aqui para ajudar. Não é para afrontar, é com todo o respeito que nós estamos aqui, por favor. Olha o chão, amor, tem muita folha seca, né? Muita folha seca. Eu senti algo aqui. Gelou, né? Ou é o frio mesmo. Começou a esfriar de novo agora à noite, né, amor? É. Tinha dado uma esquentada. Por favor, a gente quer ajudar. Se você pudesse se aproximar. Se tem presença e pudesse se aproximar. Aí. Ó, esse não. Deu sinal, amor. Tem presença de espírito. Não, dando sinal. Vamos pegar os aparelhos? Vamos. Vamos iniciar? Já oferecer ajuda. Vamos pegar os aparelhos e já começar. Com toda licença, com todo respeito, estou aqui para investigar e ajudar. O espírito que tocou no K2 quer a nossa ajuda? Sim. E a voz de mulher. Você pode dizer o seu nome para nós, por favor? Meu nome é Rose, estou junto com meu esposo Theo e estamos aqui com o anjo e a mentora para lhe ajudar. Você pode dizer o seu nome para nós? É Júlia. Júlia, você pode dizer para mim se você é o espírito da moça que foi encontrada nesse local onde dois rapazes provocaram o seu desencarne a pedido do seu namorado? É ela mesmo. Viu? É o espírito Nossa, dela. cachorro quente. Júlia, foi seu pai que pediu para mim vir aqui, Júlia. Nossa. Seu pai sofre tanto, filha, com tudo que aconteceu. E ele também se culpa. A única filha, né, e cuidou tanto para uma pessoa que se diz ser humano, né, e ter coragem de fazer isso com você. Olha, Júlia. Pai, isso, foi seu pai que pediu para mim vir aqui. Porque ele falou para mim que o seu espírito poderia estar aqui por você saber que estava fazendo algo errado, né? E isso fazia ele sofrer muito. E hoje eu estou aqui, né? E como você disse que quer ajuda, a gente... Isso, ajuda. A gente veio para ajudar, tá bom? Seu pai te ama muito, Júlia. E ele mandou eu falar isso para você, né? Falou, se você conseguir o contato, entrar em contato com ela, se você conseguir isso, fala para ela que eu amo ela. E eu amo. Você disse que ama o seu pai? É. Ela está dizendo que ama o pai também. É. Ele vai ficar muito emocionado. Júlia, você nunca imaginou que ele pudesse fazer isso com você? Porque você sabe que foi o seu namorado, que era casado e dizia que te amava e que foi ele que mandou fazer isso com você. Você sabe disso? Sim. Sei. Ela sabe. Foi ele. Porque esses dois rapazes que fez tudo isso com você e acabou aí provocando seu desencarne, eles chegaram a dizer que foi ele que mandou?
Sim. Ó, e eles ainda falaram isso para ela. Eles falaram isso para você? Amor? Besouro. Colhi na folha agora. Besouro. Eles chegaram a falar isso para você, sabe por quê? Porque teia de aranha, a gente passou aqui. Porque ele queria que você sofresse antes de você desencarnar. E infelizmente, né, uma pessoa dessa que dizia te amar e queria que você sofresse antes, a gente fica pensando, né, que amor é esse? Porque ele não queria que você se separasse dele. Ele, quando pegaram ele, ele falou que ele amava você demais e que não queria a separação, e você separou. Ele não queria que a família descobrisse. A família descobriu e ainda ele foi preso. Olha só que situação, né? Você... Ô, Júlia? Júlia? Oi. Oi. Eu achei que ela tinha cortado a comunicação. Desculpa, gente. E a gente pensou Porque daí como que eu faço? Como é que eu continuo a investigação se ela não falar? Você amava ele? Ela amava ele. Mas mesmo assim você se separou dele, porque você começou a ver que ele estava te enganando. Só que ele não aceitou a separação. E você não voltou. Você foi firme da última vez e não voltou. Mas ele não queria te perder. Tinha ciúmes de você. Ele falou que tinha muitos ciúmes. E acabou fazendo tudo isso com você. E o que esses homens fizeram com você, eles contou lá que foi ele que mandou. Ele falava, eu quero que antes, né, de vocês fazerem isso, vocês... Nossa, que absurdo. Quando eu alerto aqui as mulheres sobre isso, né, sobre ficar assim, atenta sobre isso, abrir os olhos, né, porque o que ele fez foi feminino, né, e até é ruim de eu falar aqui, para vocês verem tanto que eu sou atacada. E aí a pessoa vem comentar no meu canal, como eu comentei num vídeo meu, que isso é uma doença, né, que tem que ser tratado e que eu não posso atacar. Eu não estou aqui atacando, eu estou fazendo uma investigação, tá? Deixar bem claro aqui que eu estou fazendo uma investigação para ajudar um espírito. Mas concordar com o que ele fez, eu não vou concordar, né? Eu não estou aqui para julgar nem ele, nem ela. Eu estou aqui para fazer meu trabalho. Mas se eu não concordo com o que ele fez, eu não concordo, né? Tirou a vida de uma moça jovem e complicou a vida dele tudo, mas o importante hoje é nós estar aqui para ajudar ela. Eu estou comentando por causa daquele comentário. Rose. Pode falar, minha irmã, pode falar. Você é luz. Eu vi. Peraí, deixa eu entender. Ah, você é luz, eu vi. Ela viu a gente. Então ela viu a luz. Você viu a luz quando a gente chegou aqui, é isso? Sim. Por isso que a gente sofre os ataques, né? Mas isso... Desculpa, mas eu acabei emocionando. Eu não queria... Obrigada, Júlia. O importante aqui, Júlia, é você sair daqui. O que você sente nesse local, Júlia? Eu sofro. Muita gente fala que você aparece aqui, né? Quem tem o dom de ver, né? Que já viu você caminhando por aqui. E eles falam que é o seu espírito. Você já chegou a aparecer para alguém? Sim. E você faz isso como um pedido de ajuda, né? Você não quer assustar ninguém, é como um pedido de ajuda. É isso, né?
A gente sabe disso. Que jamais, se você quer, você é um pedido de ajuda que ela aparece para pedir ajuda. Você se arrepende, Júlia, de ter ficado com esse homem, mesmo quando descobriu, ainda ficou muito tempo com ele, quando você descobriu que ele era casado? Sim, ela se arrepende. Júlia, eu vou fazer uma pergunta para você, você responde se você quiser, tá? Quando você começou a ficar com ele, quando você começou a namorar ele, você estava feliz com ele, você chegou a desconfiar ou saber que ele era casado? Não. Então realmente ela não sabia. E quando você descobriu que ele era casado, que ele ia se separar, você não conseguiu se separar dele, né? Foi isso que aconteceu. Você não conseguiu se separar dele por causa do amor que você sentia por ele. É. Aí é que tá. Primeiro ele conquista, né? Essas pessoas elas conquistam. Deixa a pessoa apaixonada porque sabe que depois que estiver apaixonada ele consegue dominar. Até que um dia ela acordou, mas já era tarde. Infelizmente, né? Infelizmente, né, Júlia? Mas nós não podemos voltar o tempo atrás. Nós não podemos fazer isso. Então, o que eu posso fazer por você é que você saia desse sofrimento. Teu pai sofre muito pensando nisso, porque como ele falou assim, ela sabia que ele era casado, a minha filha está sofrendo. E realmente, né, você está aqui pedindo ajuda. Você quer pedir perdão? Para Deus. Você viu o tamanho do besouro? Sei lá se é besouro, o que é isso? Tá no chão aí. Acho que tá aqui, né? Sim. Gente, como que chama? É um besourrão grande, eu não sei que o nome desse trem, não. Não sei se é mutuca, se é que eles falam aí, né? Quem? Não entendi. Ô Júlia, eu tava assustada aqui com algo aqui e não entendi. Pai? Ah, ela quer pedir perdão pro pai também. Eu acho que é isso, é isso? É. E você consegue perdoar esse homem, o que ele fez com você, esses homens que vieram aqui, fizeram isso com você, seu namorado, né, seu ex-namorado. Você consegue perdoar eles para que você vai seguir seu caminho em paz, o importante é isso e isso tudo ficou para trás, né? Eles com certeza vão pagar pelo que fez, estão pagando. Isso. Perdoar é muito importante. Para que o coração fique limpo, esqueça tudo que ficou para trás, você vai seguir um caminho de luz agora. Você vai ser encaminhado pelo anjo e pela mentora. Você consegue ver eles? Sim, são eles que vão encaminhar você, tá bom? Segue eles e nós vamos deixar uma água e uma vela para você. A água significa pureza que mata a sede e a vela é luz para você que está na escuridão, tá? Eu e o Theo vim para ajudar, só que eu e o Theo a gente não salva ninguém. Só quem pode salvar é Deus, que é digno de toda honra e de toda glória. Segue em paz, Júlia. Vou pegar a água e a vela para você. Segue seu caminho. Meus amigos, agora a gente vai ajudar a Júlia, tadinha. Realmente ela estava aqui, né? Por fazer a escolha errada, por se apaixonar, né? Um tipo de pessoa que faz essas coisas, né? Na verdade, a gente não vai nem comentar mais sobre isso, nós vamos realmente ajudar ela. Porque na verdade nós estamos aqui para ajudar ela, né? Vamos orar por ela.
vocês e o Theo. E não esquece que nós amamos vocês. Fiquem com Deus e vamos orar. Júlia, ainda tem presença de espírito aqui? Pedindo para nossa mentora nos orientar se a Júlia conseguiu fazer a passagem. Sim. Agradecida ao nosso anjo, nossa mentora, que Deus os abençoe e que Deus abençoe vocês.